Obrigada por participar do Olá, G7 Café. bom dia, Nos sejam vemos na- bem-vindos a mais um episódio do G7 Café. Hoje é segunda-feira, 7 horas da manhã, só que não, esse é um programa gravado, estamos numa sexta-feira, final de tarde, aqui em Curitiba, friozinho curitibano, estou com duas convidadas especiais aqui, e que a gente vai conversar sobre educação em diabetes, que é o nosso objetivo, o nosso propósito no G7 Med, é sempre falar sobre educação em diabetes. Eu sou Paulo Betil, está aparecendo na tela para vocês aí, eu sou cofundador do G7 Med e eu sou o anfitrião desse programa, que é o nosso G7 Café, que a gente fala que é purão e educação. Fazer a educação tomando um café que a gente gosta, com quem a gente gosta, como se estivesse em casa recebendo as nossas visitas. Eu espero que as nossas visitas dos nossos convidados, as nossas convidadas se sintam em casa aqui nesse programa também. Eu quero agradecer a Da7 Pharma, né, que é a nossa patrocinadora, da Da7 Pharma, que nasceu aqui em Curitiba, que tem a sua sede, foi fundada em Curitiba, e tem filiais em Porto Alegre, Florianópolis, Brasília, e em breve terá uma loja linda também em São Paulo, e faz bem fazer o bem. Esse é o slogan da Da7 Pharma, que é uma farmácia especializada em produtos para diabetes, hormônios de crescimento, GLP-1 e medicamentos de alta complexidade. O programa é produzido pelo G7 Med e também coproduzido pela Ana Health. Vamos chamar a Ana? Ana, cadê Olá, você? bom dia! Eu sou a Ana. E bom dia também para a pessoa que faz esse podcast ficar ainda melhor. Meu querido amigo Paulo Betil, preparado para mais um episódio do G7 Café? Eu estou preparado. Vocês estão preparados? A Ana Health, para quem não conhece, se eu não me engano, tem um episódio que a gente conversou com o Gabriel Lopes e com a Marina Barros, a diabética tipo ruim, sobre a Ana Health. Se eu não me engano, é o programa número 5, ou número 4, ou número 3, ou número 6. Vocês vão ter que procurar. Eu não lembro. Esse é o problema de ser multineurodivergente. Eu vou receber aqui hoje, abre a câmera 3 para mim, fazendo favor. Recebendo aqui no estúdio essas duas curitibanas queridas, lindas, mulheres alegres, de sorriso gostoso, né? E Curitiba tem essa vantagem, as mulheres são todas bonitas, né? Mulheres bonitas. Eu sou casado com uma curitibana, então eu posso falar. Ela é linda. E ela é linda, né? Irmã do Mauro Scharf, que tá com a caneca aqui, né? Irmã do Mauro Scharf. E vou aproveitar e mandar um beijo para você, meu amor, Karen Scharf. Uma declaração de amor. Tá na Itália agora, curtindo a mãe que fez 80 anos ontem. Bonitinha, que delícia. Né? Curtindo a mãe que fez 80, foram viajar juntas e estão lá na Itália. Que delícia. Então sejam bem-vindas, minhas Obrigada. convidadas queridas, Tainá Guimarães, né? Nutricionista, a Nutri tem DM1. A gente vai falar sobre isso em outro episódio. Combinado. Você aguenta, você aguenta. Combinado. Vamos chegar lá. E de novo, né, a Michele Maba, que já conversamos, né, já fizemos um episódio que, né, a psicologia do DM1, que foi um bate-papo muito gostoso. Então, quem está vendo esse episódio aqui, volta e procura aqui na playlist do G7 Café, esse episódio exclusivo com a Michele. Michele, bem-vinda de novo ao G7 Café. Obrigada, querida. Né? Obrigada pelo convite. Fazendo de conta que passaram semanas que a gente se falou, né? Vários dias. É a mágica, né, da edição, né? Parece que faz semanas, a gente acabou de gravar outro programa. Tô louca pelo próximo Você café. tá esperando o café? Então vamos começar pelo café, né? Afinal é G7 Ótimo. Café, né? Então vamos lá. A Michele já se apaixonou aqui na minha prensa francesa. Estamos extraindo o café aqui, ó. E o café está... Prontíssimo. Eu vou sair do microfone para servir minhas convidadas aqui, peraí. Vocês podem falar entre vocês enquanto isso, tá? Agora eu vou ver se é bom mesmo. Vou viu? contando pra você o quanto esse café é maravilhoso. Tô curiosa. Ó, a Tainá, eu tinha certeza que ela ia aceitar o convite, Ai, que então ela já linda tá com a minha xícara personalizada dela, já do Amei. G7 Café aqui, ó. Né? Maravilhosa. E a Michele vai ganhar dela. Eba.
Mas Não diz vai o levar Paulo, embora do Mauro. diz o... Não, tá ali o do cunhado, deixa aí. Mas Obrigada, diz o Betil que só pode tomar café bom nessa caneca, tá, Tainá? Então bom. nada de café meia boca aí, hein? Não vai colocar café ruim nessa caneca, hein? Combinado. Chá pode? Já pode. Você sabe que a prensa francesa, ela serve para extrair chá também, né? Olha aí, ó. Você pode fazer o chá direto, jogar a erva direta do chá aqui, sem saquinho, nada, Aham. e você fazer a infusão, daí você prensa e você extrai o chá. Amei. Mesmo processo. Que joia. Ó, Bitiu também é cultura. Então, bom café, bom G7 café pra gente, meninas. Sejam bem-vindas de novo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa da abertura. Eu não tenho teleprompter, nada, acho que tá tudo certo. A gente vai falar sobre educação em diabetes hoje, sinergia, nutrição, psicologia. Que tema legal, né? Demais. Porque, afinal de contas, todo mundo sabe que diabetes, DM1, principalmente, é multidisciplinar. O cuidado precisa ser multidisciplinar. né? Então, vou começar com a Tainá, né? Que não gosta de falar quase, é tímida. Gente, eles não levam a sério, mas eu fico super tímida, tá? Você tá nervosa agora? Super nervosa. Daqui a pouco o negócio acalma. Então, Mas vai alguém experimentou o arrasar. café? Alguém Eu experimentou? Maravilhoso. Experimentou, tá bom? Tá muito bom. E aí eu preciso confessar que eu sou tá fã bom. número 1 da Tainá e que ela fala sobre essa timidez, mas ela sempre arrasa. Então, quem tá aí nos ouvindo, fica, porque vale a pena ouvir cada palavrinha É dessa verdade. mulher. Eu admiro também a Tainá, é uma querida. Eu posso chamar de menina, porque provavelmente você tem idade para ser minha filha. Deve ser mais nova do que o meu filho mais velho. Né? Então, para mim, uma menina que realmente eu admiro Obrigada, pelo Paulo. astral, pelo profissionalismo, Obrigada. né, pelo sorriso, pela generosidade. Vou parar por aqui os elogios, né? Obrigada, querido. Porque senão vai ficar toda inflada. Assim. Melhor não. Tainá, a Nutri tem DM1, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? E a gente vai falar agora, aproveitando a presença de vocês duas aqui, sobre educação em diabetes. Perfeito. A importância, a gente falou bastante no programa com a Michelle, dessa questão do autoconhecimento, né? A tecnologia toda sendo usada a favor, e quanto mais tecnologia, mais educação a gente precisa. Exato. Né? E aí, vocês têm um projeto aqui em Curitiba, que eu acho incrível, que é o CPD, né? O IPD. Misturei Tá tudo CDC, certo. misturei CDC com o IPD, né? Então, o IPD, o Isso. Instituto da Pessoa com Diabetes. Perfeito, Paulo, isso aí. É isso, né? Conta um pouquinho desse projeto pra gente, como começou, como que você se envolveu. Só tem gente maravilhosa lá dentro do Só. projeto também, né? Gente, o projeto, ele... Na verdade, é que são vários projetos que vão andando lado a lado, né? Quando eu iniciei no Instituto da Pessoa com Diabetes, eu vim com a missão de levar educação em diabetes nas escolas de Curitiba, né? E foi maravilhoso. Este projeto de educação nas escolas, o que a gente fazia era... Então, nós encontrávamos as escolas onde nós tínhamos pacientes com diabetes e nós íamos até lá, educávamos não só os professores, né, a equipe da escola, mas as crianças, e era mágico. Então, nós fizemos muito isso no ano passado. Esse ano a gente ainda não conseguiu voltar às escolas, a gente está com uma lista de escolas, e eu acredito que a gente volte, inclusive, este mês, a fazer esse trabalho, mas era uma coisa maravilhosa. O outro projeto que a gente teve o prazer de participar juntas, Sim. e foi maravilhoso, foi um projeto onde a gente não só trazia, né, fazia essa distribuição dos sensores de glicose, mas o ponto primordial dali era a educação em diabetes. Por quê? Porque a gente entende que não basta só entregar aquela tecnologia para uma pessoa que não vai saber usar. Então, o Libre, o sensor de glicose, ou qual for a tecnologia, não basta só a gente simplesmente entregar sem explicar. Então, esse projeto, a gente lidou com educação em diabetes, a gente teve a parte nutricional, a gente teve
a parte maravilhosa da psicologia que ficou evidenciada, assim, master em todo o processo de aprendizado, porque chegou um momento em que a gente entendeu como equipe que aquelas pessoas que estavam participando, a maioria delas, não tinha aquele suporte emocional adequado. Muitas delas ainda não tinham aceitado aquele diagnóstico, não tinham conseguido ver a necessidade de aprender sobre nutrição. A parte psicológica doía muito mais para ela se libertar daquilo e falar, não, agora eu vou aprender contagem de carboidratos. Então, foi algo assim, excepcional. Isso é um insight muito, muito interessante, muito poderoso. Zé, eu só vou te pedir para confirmar como é que está o áudio da Tainá, porque ela está olhando bastante para o lado, a gente precisa reposicionar o microfone dela. Tá ok? Tá, pode deixar assim? Então, perfeito. É que talvez colocar assim um pouquinho mais atravessado assim ele. Assim. Isso aí, acho que vai ficar melhor. Ótimo. Porque você tá olhando bastante aqui, né? Daí acho que vai ficar melhor assim. Perfeito. Senão não vai ter tanta fuga. Quando a gente faz esse movimento aqui, ó, a gente foge some do o microfone. áudio. Então, assim vai ficar melhor. Eu acho que vai ficar melhor assim, né, Zé? Tá, beleza. O Zé confirmou lá. Esse é um programa, né, que a gente grava one shot. Exato. Então, tudo acontece na vida real aqui, né? Tudo acontece na vida real. Você falou um negócio incrível. A gente falou da tecnologia, né? A gente conversou sobre isso, né, Michele? Sim. Mas você usou uma coisa ali que foi um insight. A educação, com a educação a mágica acontece. Exato. E somente com a educação a mágica acontece. Porque uma coisa que a gente conversa dentro do G7Med, os médicos especialistas do G7Med falam que não importa a que tipo de tratamento você tem acesso, você precisa conhecer Exato. o máximo possível sobre aquele tratamento que você tem acesso para tirar o máximo daquele tratamento. Uhum. E aí o que acontece? As pessoas têm acesso a NPH, ou regular, ou ponta de dedo, né, e recebem 60 fitas por mês e fazem 10 pontas de dedo. Uhum. Então, você não tira o máximo do tratamento. É. Né? E você não se conhece com isso, fazendo poucas pontas de dedo, você não se conhece e com isso você não explora adequadamente aquele tratamento. Perfeito. Né? Então, independente, as pessoas querem exigir e eu acho que estão no direito, a bomba de insulina, mas sequer sabem explorar o potencial de um glicosímetro. Exatamente. Não é isso? Hoje eu trabalho também com as instalações de bombas de insulina aqui no Paraná e está sendo um trabalho... Gente, eu não consigo expressar o quanto eu estou amando fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a ficha que cai para a gente é que a tecnologia, a gente deseja que ela seja para todos. Uhum. Eu acho que esse é um dos nossos maiores, de fato, desejos, para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo possa optar por querer ter algo ou não. Entretanto, se você não sabe o básico, se você não tem a base, fica muito difícil. Então, a educação é a base, de fato, de tudo. Para você utilizar um bom sensor... Aliás, para você utilizar um sensor e fazer dele um bom sensor, né? Para você utilizar as insulinas análogas, as canetas, tudo bonitinho, mas utilizá-las de uma boa forma, de uma maneira eficiente, para você utilizar a sua bomba de insulina de uma maneira adequada. Então, a educação definitivamente é a base de tudo para nós. É a mágica. É a mágica, isso mesmo. Você concorda com isso? Muito, muito. Sabe que, até pegando um pouco o gancho do que a Thay falou, eu penso assim, sobre o projeto que participamos juntas ano passado lá no IPD, né? Essa junção da nutrição, da psicologia, a mágica que a gente viu acontecer na educação em diabetes com aquelas famílias, teve a ver com entender isso como, fazendo uma alusão aqui, fatias de uma pizza. Não adianta você ser especialista em nutrição se você não entender que as emoções estão diretamente ligadas à nossa glicemia. Não adianta eu ser uma ótima terapeuta, uma psicóloga, entender tudo sobre mim, sobre as minhas emoções, se eu não tiver um pouco de educação em nutrição. Né? Não adianta eu ser super entendido em tecnologia se eu não tiver um olhar para essas outras questões. Então, assim, são fatias que se complementam, que formam um todo, e foi muito legal levar isso para essas famílias, e a gente sempre brincava, e não é frase clichê, não, é muito verdade.
como a gente aprendeu umas com as outras naquela equipe multidisciplinar, entende? Se complementou. Eu trago coisas no meu dia a dia hoje, em 2025, que vem desse projeto, lá desde o início de 2024, e que eu não conhecia como paciente, como, né, uma pessoa que vive a condição da diabetes também. Foi muito legal ter aprendido enquanto a coisa acontecia, assim como a gente educava as famílias, a gente também estava sendo muito educadas umas pelas outras lá, né, Thay? Perfeito. Eu acho que não tem a posição mais privilegiada para se aprender que a posição do educador, né? Sim. A posição do professor te permite um aprendizado ativo o tempo inteiro, né? Porque por que a gente criou o G7 Café nesse modelo, né? Primeiro que eu sou maluco, né? Eu não bato bem das ideias, tá, Michele? Então, assim, a base desse programa do G7 Café, o conceito é: vamos começar a segunda-feira, vamos começar a semana, às 7 horas da manhã, conversando, tomando um café juntos e conversando sobre educação em diabetes, em obesidade, em saúde, em diferentes temas, né? Então, liga teu rádio, né? E vocês vão ver os programas anteriores, ele tem muito uma pegada, ele foi inspirado, esse programa, nos programas antigos de rádio, ao vivo. Por isso que eu faço questão do ao vivo, sempre quando eu posso fazer o ao vivo, eu faço ao vivo, porque ao vivo permite que pessoas interajam, Perfeito. né, que façam as suas contribuições, as suas perguntas pelo chat do YouTube, e eu tenho um telefone vermelho. Não está aparecendo aqui, mas eu tenho um telefone vermelho. Sim, não sei se eu já vi o telefone vermelho. né? E eu faço uma ligação para um convidado que está fora, Tá. né? E a gente fala por telefone como se falava, Sim. se fala nos programas de rádio. E a minha inspiração para isso, vocês não vão conhecer, tem um radialista muito conhecido em São Paulo, que tinha um programa de madrugada, das 5 às 7 da manhã, que chamava Zé Bétio. Bétio, exatamente do mesmo jeito que escreve o meu nome, meu sobrenome, né? Então, muita gente me pergunta em São Paulo, que ele era muito conhecido, se eu sou parente do Zé Bétio. E por coincidência, o meu pai chama José Betil, Zé Bétio. Então isso já me salvou de algumas multas de trânsito já, que os policiais adoravam escutar o Zé Bétio, né, de manhã. Você é filho do Zé Bétio? Eu sou filho do Zé Bétio, não estou mentindo. Exato. Eu sou, é verdade, desculpa, eu adoro seu pai. Beleza, vamos nessa. E foi inspirado nesse programa onde as pessoas, é tudo ao vivo, é tudo na hora, se erra na hora, se continua na hora, se dá risada na hora, né? Então, mesmo esses programas que a gente está gravando aqui em Curitiba, essa série de Curitiba, ele não tem edição, né? Porque é a conversa real. E aí, aonde eu queria chegar com todo esse preâmbulo é que toda conversa é uma oportunidade de aprendizagem. Perfeito. De aprendizado, né? Toda conversa. Então, por isso que tem esse café. Vamos tomar um café e vamos aprender juntos. Sim. Né? E você, de uma forma descontraída, gostosa, né? Quantas coisas a gente aprendeu um com o outro, né? No episódio que a gente gravou com você? Muito aprendizado. E você sabe que isso tem a ver com conexão, Paulo? É uma coisa interessante, né? Como a gente não é capaz de se lembrar que refeição você fez no almoço de 17 de setembro de 2015. Você não lembra disso, porque é corriqueiro, passou, a não ser que seja uma data importante para você, né? Aquilo não é registrado. Mas o ser humano tem uma capacidade muito grande de registrar aquilo que tem a ver com emoção. E conexões entre as pessoas geram emoção. Exato. Né? Eu nunca mais vou esquecer do episódio que gravei com você e do quanto foi gostoso e o quanto a gente deu risada e trocou informações e fez uma viagem na maionese bem gostosa aqui sobre tecnologia, né? E o quanto o ser humano está no controle dessa tecnologia, foi muito joia. Então a gente vai conectando com pessoas e formando memórias porque a emoção está ali, né? É verdade. Isso das memórias, a gente estava falando no teu episódio ali, né, que o luto depois vira saudades. E eu lembro que a Marina Cavalinha, a guria da insulina, ela perdeu a avó recentemente, né?
E ela estava muito triste, eu estava falando com ela, e eu tenho uma conexão muito grande com as pessoas desse mundo de diabetes que eu adoro, que me apaixonei, né, essa comunidade azul. Né, e aí eu estava falando com a Marina, e ela estava falando, tô triste, minha avó tá doente e tal, e aí ela acabou perdendo a avó. E aí eu falei um negócio para ela, que é o seguinte, não se preocupe que os avós são eternos. Sim. Os avós, eles são eternos. Eu perdi meus avós há muito tempo. É. E hoje eu só tenho as boas memórias deles. As histórias de infância, as coisas boas. Os avós são eternos. Perfeito. Eles não vão embora nunca. A tua avó vai estar com você para sempre. Eu lembro que eu falei isso para ela. Né? E ela... Né? Porque uma hora essa dor, ela cessa, a saudade fica, e depois a saudade, ela se transforma em boas memórias. Sim. Claro. Né? A Karen e o Mauro, eles têm uma história muito interessante de relação com a avó deles, que é a mãe da minha sogra, que está na Itália agora com a Karen, que fez 80 anos ontem. Um beijo para minha sogra amada. Que é uma pessoa extremamente positiva, e eles têm uma conexão com a avó incrível. E nenhum deles conheceu a avó. Olha. E a avó é absurdamente presente na família, inclusive comigo. Eu tenho conexão com a avó, né? Com a avó Clara, né? Que é a avó passarinho. Porque cada vez que alguma coisa acontece importante na família, um passarinho aparece. Olha só. Né? Quando o Léo nasceu, na maternidade, um passarinho parou na janela. Ah, que E a história Karen linda. viu isso. Uhum. Né? Então, a Karen tem... o logo da empresa dela, de fotografia, é um passarinho. Que Que lindo. tem tatuado. Você sabe que eu tenho... Olha, agora de novo, viajando na maionese aqui, assuntos diferentes, né? É esse o café. Com o meu pai, eu tenho uma conexão... Eu não sei, eu até acho Já que me até contou. contei pra mim. Meu pai criava pássaros, né? E ele tinha muitos trinca-ferros. Trinca-ferro, olha. Trinca-ferro. E assim, na época, eu olhava aquele monte de passarinho e pensava, meu Deus, por que, Jesus Cristo, eu quero soltar tudo? Eu pensava assim. Enfim, meu pai faleceu. Depois que o meu pai faleceu, gente, a conexão que eu tenho com esse tal desse trinca-ferro é uma coisa tão absurda. Olha que Às vezes eu tô nos momentos da minha vida que eu penso assim, meu Deus do céu, eu precisava de uma luz, sabe? Eu precisava... Eu escuto, sabe? Algum vizinho tem e ele canta e eu escuto aquilo. E você E eu fico, reconhece, gente, que te delícia, leva que numa presença maravilhosa. É mágico, né? Que E delícia. isso que a gente falou do ponto de vista da psicologia. Essas conexões, essas Uhum. memórias, né? E é aquilo que você falou, isso é uma coisa exclusiva do ser humano. Sim, sim, é o homem, o animal que consegue viver isso. Apesar da gente estar humanizando um pouco mais os nossos pets, né? A gente tem tido uma relação cada vez mais próxima com os nossos animaizinhos, os cachorros, os gatos, os passarinhos, etc. Apesar disso, nada substitui o contato humano e a emoção que se gera naquilo, apesar de ser uma relação tão bonita, tão franca com um animalzinho de estimação, as emoções são... Essas emoções refinadas, elas são da humanidade, não tem jeito, né? Mas eu queria aproveitar e mandar um beijo para Marina Cavalinha, nossa guria da insulina. Já que citamos, a guria da insulina fez parte dessa equipe maravilhosa do IPD no projeto do ano passado e foi uma pessoa com quem aprendemos muito também, né, Tainá? Demais. É uma querida, né, também, né? Sim, de um conhecimento aquele imenso. zóio azul desse tamanho, assim, né? Eu falo pra ela que chega primeiro o olho, né? Vem o olho, assim, depois vem a Marina, um né? farol. Exatamente, né? Uma querida. Eu convidei ela para gravar com a gente também, mas ela tá num outro momento profissional, né? Que aí ela conta nas redes sociais dela que ela não pode gravar o programa. Mas ela tem uma caneca, trouxe uma caneca para ela. Ela vai ficar super feliz. Né? Adoro um cafezinho também. Adoro um cafezinho, eu sei disso. Eu sei disso, a gente tomou café juntos já várias vezes, né? Então, a Marina também, deixa eu ver, porque aquela câmera ela tá lá. Beijo para você, guria. Tá me devendo esse café, hein? E é uma querida e eu acho que essa questão da comunidade do diabetes
ela é muito acolhedora, né? Muito, muito importante. Muito, né, Thay? A gente percebe que, na verdade, você vai sendo acolhido e você sabe que normaliza estar entre iguais. É uma coisa que traz um conforto. A gente brinca entre nós que quando a gente encontra alguém com um sensorzinho de glicemia no braço, chega a dar um quentinho no coração. Exato. Os filhos E você lá em vê casa, de longe, né? os filhos lá em casa 300 metros de tiram distância sarro. você enxerga, né? Ó a Mi feliz porque viu um diabético, né? E parece que já quer ir conversar na fila da Exato. padaria, assim. Mas são as conexões que você falou, né? Claro! Né? A gente se conecta por causa de similaridades. E é alguém que conhece aquele teu universo, é alguém que conhece as tuas dores, os teus amores, as tuas descobertas, é alguém que pode partilhar alguma coisa com você, ou que você pode auxiliar levando algum tipo de informação, né? Nós não somos um universo tão grande, Não, né? é verdade, pequeno, de dentro- DM1 sim, né? Dentro do diabetes é um universo já pequeno. Se a gente Exato. for pensar na população geral, então somos um percentil muito pequeno pequeno. da população. Então é necessário viver essa rede de apoio para normalizar, para entender. Quem vive muito isolado o seu diagnóstico acaba buscando menos informação, estagnando nas informações de tempo atrás, do tempo do seu diagnóstico, Exatamente. ao invés de ir atrás. É a troca que gera isso Exatamente. tudo. E essa troca foi uma das coisas também maravilhosas que a gente teve ao longo do projeto, né, do Instituto. Foi justamente a gente conseguir normalizar coisas que até então pareciam únicas, né, vividas especialmente por algumas famílias, por algumas crianças. Até então também deixar de normalizar coisas que eles acreditavam que eram extremamente normais, como hiperglicemia, cetoacidoses recorrentes. Então, o que teve de família, puxa, meu filho entra em cetoacidose uma vez ao mês. E a gente falava, não, calma, não é normal, não normaliza, Claro, não né? normaliza. Vamos rever aqui, olha a quantidade de gente com diabetes aqui, a gente não precisa passar por isso. O olhar do outro é um grande espelho, né, Tainá? Sim, O olhar do outro é onde você se enxerga e você consegue identificar tantas coisas em si mesmo. E aí você estar num grupo que vive essa mesma condição te faz olhar para médias, te faz olhar para o que está fora da curva em você, te faz estudar um pouco mais, querer ir atrás de alguma coisa, como diz a Thay, normalizar algumas coisas que não estavam legais, acontecia, não buscar mudanças, porque você se conforma, o ser humano, por querer zonas de conforto, por ir atrás daquilo que te deixa no quentinho, ele deixa de se desafiar, de ir atrás do que é novo. É sempre muito ansiogênico, é muito gerador de ansiedade o que é novo pra gente, né? Então, olhar que, puxa, mas as pessoas têm uma hemoglobina glicada diferente da minha ou do meu filho, faz com que essa mãe lute de forma diferente. Não é só o médico uma vez no ano, 2 vezes no ano me dizendo aquilo. Exatamente. E aí criar uma comunidade, né? A gente viu tantas famílias se tornarem amigas, sabe? Essas conexões, eu acho que foi uma das coisas mais especiais que a gente herda daquele projeto, né? a gente se sente parte da família, é uma coisa incrível, assim. Isso de olhar para alguém e ver um sensor no braço, uma bomba de insulina, dá vontade de chegar, meu Deus, como você tá? Me conta a Já sua chega história. abraçando, né? Já chega Aham, abraçando. Parece que eu já te conheço, sabe? Eu sinto o que você sentiu, o que você sente. Então, é uma coisa realmente diferente. É o lado positivo, muitas vezes, também de se ter um diagnóstico como esse, trabalhar, né, com pessoas que estão passando por isso. É o lado positivo de... E a gente vê muito isso, por exemplo, no G7 Summit, né? Que a gente vê um monte de gente. O G7 Summit é onde esse conceito de ecossistema, e você está convidada para ir, dia 1 e 2 de agosto, Obrigada! em São Paulo. É um evento muito legal. É muito legal, porque é um evento onde esse conceito de ecossistema ele se materializa. Lá a gente tem médicos de todas as especialidades, endocrinologistas, clínicos gerais, ginecos, profissionais de saúde de todas as áreas. A gente tem mães pâncreas. As mães pâncreas têm cadeira cativa no G7 Summit. E sempre vão ter palco no G7 Summit, porque eu admiro demais essas guerreiras, inspirações que elas são para
para toda a comunidade, para a gente, para as pessoas que não têm diabetes. Então, ali no G7 Summit, esse conceito de ecossistema ele se materializa e vira uma grande festa, né? E aí, eu estava falando com alguém o ano passado, que eu não lembro. A Thay, ela foi no ano passado. Foi só o ano passado. Outro ano você não pôde ir, né? Em 23 você não Não. conseguiu ir, né? Foi ano passado. O ano só, passado. Paulo. E ela vê como que eu fico zureta lá dentro, né? Uma correria eu não danada. não consigo dar atenção pra todo mundo. Eu me sinto a noiva, né? Dá oi pra todo mundo, beijinho em todo mundo e não dá atenção pra ninguém, né? E eu não lembro com quem que eu tava falando e não consigo lembrar. Que falou assim, nossa, é tão legal estar aqui, né? E ver... Foi uma mãe... Ai, meu Deus, não consigo lembrar. Que falou assim, e ver adultos com diabetes... Ver adultos com diabetes, adultos saudáveis, Exato. felizes. Isso para mim foi um alívio no coração, né? Meu filho tem 5 anos, 4 anos, e eu saber que ele vai poder crescer saudável. Que coisa mais linda, né? Né? Sabe que eu já ouvi isso, até mesmo lá no HC, nos trabalhos que a gente fez em conjunto, teve uma paciente que hoje é uma paciente minha e se tornou muito especial para mim. Eu lembro que ela me achou no Instagram depois de uma palestra que eu dei, e depois ela me achou, me mandou uma mensagem, e foi justamente isso que ela trouxe. Ela, puxa, eu achei você tão linda. Ela falou para mim, só de pensar que tá tudo bem e que eu vou conseguir, se eu quiser, dar palestra, fazer o que eu quiser, porque o diabetes não vai me impedir de nada. Gente, isso é grandioso. E essa troca é uma coisa, assim, absurdamente boa que a gente consegue ter. Exato, Muito boa. Exato. É A verdade. gente via famílias, Betil, normalizando essa condição em nós, educadoras ali na frente, né? Apesar de eu não ter a formação formal, me perdoa a redundância, como educadora, mas estando Não ali... é uma redundância, é só um eco. É só um eco fonético, não é redundância. Fica esquisita, mas não tá errado, né? Não. A gente via o olhar dessas famílias e dessas crianças com aquele olhinho brilhando, olhando pra gente, assim, quando via um sensor no braço, quando via... E éramos pessoas de jaleco e que estavam com a vida desenrolada, desenvolta. E aquelas mãezinhas olhavam e falavam, ufa, então é possível. É possível. Né? É possível que o meu filho, a minha filha, chegue na vida adulta com essa carinha boa, com a formação, com a cabeça bacana. Exato. Porque o diagnóstico tem um peso de um piano de cauda nas costas, né, das mães e às vezes das crianças, que modelam o seu olhar de acordo com o que o adulto passa. Né? Eu costumava brincar lá no grupo, inclusive, que medo é uma coisa aprendida. Se a gente tem uma criança de 5 anos na cozinha, nos vendo cozinhar, e você entra uma barata nessa cozinha, e você sobe nas tamancas, grita... Quer mais café? Tem ainda? Tem ainda? Obrigada, Desculpa. querido, tenho. E se você reage de um jeito muito brutal, né? Com medo daquele bichinho, aquela criança que tá te observando vai falar, meu Deus, se a minha mãe, que é a minha heroína, tá com medo desse trocinho de 5 centímetros marronzinho ali, é porque ele deve destruir o planeta. Exatamente. E aí Deve ser mais perigoso que a inteligência artificial. Exato. E aí a criança modelou, né, o que ela deve sentir por aquele bicho, porque a mãe reagiu daquele jeito. Então, você imagina o que é o olhar de uma criança diante do medo da sua mãe ou do seu pai, do diagnóstico? Imagina quanta responsabilidade nós adultos temos, né, ao modelar o comportamento e as reações das nossas crianças quando a gente está lidando com isso. Então, você abraçar a causa, olhar com positividade, não a positividade tóxica, que diz, tá tudo lindo, vai tudo dar certo. Não a tóxica e nem utópica, né? Sim. Aquela positividade de, ok, nós temos um problema para ser resolvido aqui, depois isso passa a nem ser mais um problema, é só uma condição, de fato, como a gente tem chamado, né, muito bem, e como é que a gente vai lidar com isso? E tentar melhorar cada vez mais, é esse olhar dos pais que às vezes era modelado pelo nosso olhar, e que atinge as crianças de um modo geral. Eu acho que esse foi um dos maiores ganhos que a gente teve. Nossa, demais. São muitos aprendizados, né? Mas aí, terminando a história dessa mãe, ela terminou com uma frase assim, e
eu tenho uma cabeça muito treinada para enxergar insights, né? Por causa da minha formação em Design Thinking. Então, eu enxergo insights onde ninguém enxerga, né? Eu tenho uma capacidade mágica de enxergar as coisas no ar aqui, assim, que ninguém está vendo. Isso pode ser também esquizofrenia, alguma coisa assim. Alguma coisa nessa São linha. muitos diagnósticos, a gente vai discutir depois da gravação isso. Brincadeira, você é ótimo, Mas- né, Paulo? E aí, eu tava conversando com essa mãe, daí ela me falou, né? Daí eu tava falando com ela sobre isso, ela falando dessa coisa, o quanto tava fazendo bem para ela, de ver médicos no palco com DM1, de ver Sim. nutricionistas no palco com DM1, de ver enfermeiras no palco, né? E pessoas de bem, né? Com a saúde em dia, atletas, né? Que a gente recebe também, né? Atletas, assim, o Bizan, Sim. que correu mais de 100 maratonas, não sei o quê, né? Então, e aí ela falou assim, e para mim é tão legal ver todo mundo com um sensor no braço, um monte de gente andando com sensor aqui, né? Aí eu olhei para ela assim e falei assim, isso não é um sensor. Ela falou, como assim que não é um sensor? Tipo, seu louco, né? Eu falei, isso é um conector. Olha Isso aí. conecta as pessoas com diabetes uma com a Perfeito. outra. Não é isso que vocês estavam É falando? isso. É um É, conector. É isso. Né? Claro. Então, quando você olha, você se reconhece naquilo, você ativa uma conexão. E Sim. você tem a oportunidade de criar uma nova conexão e trabalhar em cima disso. Né? Então, eu vim com esse insight assim, de que não era um sensor, era um conector. Né? É a primeira vez que eu estou contando essa história. Adorei a história, porque é exatamente isso. É isso que acontece, né? Sim, As pessoas se enxergam nas similaridades, se encontram nas similaridades, se enxergam nos iguais. Claro. E aí, também no G7 Summit, a Mel, a pâncreas de mel, Uhum. né? Você conhece a pâncreas de mel? Conheço sim, Né? por Mel rede é social. maravilhosa. A Mel, ela estava conversando com ela, e a Mel, ela tem DM1 e ela é surda, Uhum. né? Mas palavra pesada, surda, né? Deficiente auditiva e tal. E ela usa aparelho. E eu tenho síndrome de Meniere. Então, eu tenho uma perda auditiva Uhum. importante. E aí, eu estava conversando com ela lá e ela me mostrou o aparelho dela. A gente começou. E a partir dali, 2023, eu decidi aprofundar a investigação e hoje eu uso o aparelho auditivo. Então, eu falei da minha deficiência invisível, né? Eu uso o aparelho auditivo dos dois lados. Isso melhorou demais a minha qualidade de vida. Você vê que joia. Né? Melhorou demais a minha condição social. É. Eu já estava num ponto de ir em lugares, principalmente quando viajava para fora, de não entender o que as pessoas falavam. Uhum. Dentro de um congresso, era impossível entender qualquer coisa. Sim. Eu ouvia, mas eu não compreendia. Uhum. Em português. Aí você imagina você, num outro país, dentro de um restaurante, não entendia o que o garçom falava. É. Porque não tinha... Você não consegue formar todos os vocábulos. É. E aí você não tem a compreensão. Né? Ela mesma conta uma história dessa, né? Que ela tinha uma dificuldade e não falava sobre aquilo. Isso. Uhum. Não E é- escondeu não é durante isso? muitos anos. Escondeu Sim. por anos. E, É. e pensa o quanto é gostoso olhar para aquilo. A psicologia brinca que olhar nos olhos dos nossos monstrinhos faz esse monstro diminuir muito de tamanho. Uhum. Você nomeia, delimita, traz para tomar um café com você. Exatamente. Né? E é muito mais fácil quando você tem isso. Não vamos romantizar nenhuma condição. Exato. Não Perfeito. é uma delícia ter nada disso. Não é uma delícia ser surdo. Não é uma delícia. Não é. Né? Não é uma delícia ter um pâncreas em greve, como a gente brinca, em greve definitiva. Que pediu como a gente demissão. O que a brincou. gente falou? A gente falou em Sem... abandono de emprego. Isso, sem aviso prévio. Sem aviso prévio. Nada disso é bom. Exato. Mas quando você olha para isso de perto, normaliza, chama isso para conversar com você na tua Sim. vida de alguma forma, você torna isso um problema infinitamente menor. E eu me lembro que quando descobri a condição, desenvolvi a condição do diabetes, eu fui atrás de pessoas, a Tainá foi uma das primeiras pessoas com DM1 que eu conheci, novinha ainda, estudando a nutrição, assim, com aquela carinha de neném dela já fofa, simpática, como Tem até hoje carinha de neném, né? né?
Foi uma das primeiras pessoas, tal, mas me lembro de ter conhecido outras tantas pessoas nessa minha busca. E me lembro de um rapaz com quem eu fiz ali uma conexão e ele já tinha um diagnóstico desde muito jovem, assim, desde pequenininho mesmo. Ele nem se lembrava de como era a vida dele sem. E ele me disse coisas até bastante interessantes, assim. Ele falou... puxa, tem uma beleza em eu ter o diagnóstico há tantos anos e nem me lembrar da vida antes dele, porque para mim eu olho para docinhos de festa num aniversário, por exemplo, e para mim aquilo, sei lá, deve ter gosto de isopor, porque minha mãe nunca, né, me permitiu o medo todo de um diagnóstico que tinha acontecido, sei lá, 30 e tantos anos atrás, assim, né, já era um cara dos seus 40. Dele. Era a barata dele. Nem medo ele tinha, nem medo, porque ele simplesmente não conheceu, ele ignorava e tal. E joia, muito legal isso. Mas você sabe que com o passar do tempo, com o pouco que a gente desenvolveu ali de alguma amizade, eu entendi que ele tinha estagnado muito. Né, que ele tinha parado naquele diagnóstico. Ele já era um homem adulto, vivendo aquilo há 30 e tantos anos. Ele estava naquele conceito do não pode. Sim. Do isso não pode. Não, ele já usava bomba por algumas complicações, por algumas coisas. E sabe quando a pessoa não vai atrás? E aí, quando eu, que estava assim, recém-diagnosticada, fresquinha com aquilo tudo, voando. A doida do Google, assim, né? Me formando em endocrinologia por tabela. Quando eu estava naquela busca louca toda e a gente sentou um dia tomar um café, eu entendi que ele tinha estagnado na busca. E aí eu volto a insistir no quão as conexões são importantes, no quanto a gente precisa estar no meio dessa comunidade, conviver com outras pessoas, não só pela normalização disso tudo, que é uma palavra que tem que estar aqui bastante entre aspas, mas pela troca de informações, porque senão a gente para no tempo mesmo, né? Não, isso é verdade, e essa questão do parar no tempo, eu tenho 57 anos, apesar de ter essa carinha de 56,5, eu tenho 57 anos e eu nunca estudei tanto na minha vida. Eu estudo o tempo inteiro. Sim. E há 15 anos atrás, eu decretei a minha obsolescência. Eu decretei. Eu estou ficando obsoleto. Quando a geração Y começou a entrar no mercado de trabalho... Você é de que ano? 96. Você está bem no limite entre Y e Z, né? Mas você ainda é Y. Mas quando a geração Y começou a entrar no mercado de trabalho, e eu comecei a atender clientes da geração Y, e eles eram muito mais digitais do que eu, né? Eu sou geração Z. Aliás, eu sou geração X. Eu falei, eu preciso correr atrás. Né? Se eu não decretar minha obsolescência digital, né, alguém vai decretar. Então, deixa eu decretar e eu vou correr atrás. E a partir dali eu comecei a me envolver nesse mundo, em 2010, de tecnologia, de estudar e de fazer design thinking, de ir para o Vale do Silício, e daí para os congressos de inovação, que eu estou levando todo mundo do 17 MED para os congressos de inovação. Estão virando todos uns loucos de congresso de inovação também, de startup. Maravilhoso. Estão virando os malucos da inovação, né? Tanto que o G7 Summit tem um modelo diferente de congresso médico, né? Ele não parece... ele tem um modelo completamente diferente, um desenho diferente, né? Então, e aí eu decretei ali a minha obsolescência e entendendo que o aprendizado é o único alimento para o seu cérebro que você tem, né? Fora as questões fisiológicas, né? Para você se manter são, que nem você falou assim, ele desistiu de aprender. Tem muita gente que desiste de aprender. Muita gente. E eu, naquele momento, eu tive aquele insight. Ou eu recomeço a aprender, né? Ou eu vou ficar um velho com 45 anos de idade. 47 anos de idade, não lembro exatamente. 47 anos de idade. Eu vou ficar um velho com 40 anos de idade. Sim. E eu não quero. E aí, a partir disso, comecei a investir na minha própria educação. Né? E até hoje eu sou um viciado em educação. Né? Virei educador, faço esse programa aqui todo domingo à noite. Eu falo assim, meu Deus do céu, por que fui inventar de fazer um programa ao vivo segunda-feira, às 7 horas da manhã? Que ideia que eu tive, né? Quem me deixou fazer isso? Né? Daí eu falei, fui eu mesmo, né? Vamos lá. Aí chega na segunda-feira de manhã, 7 horas da manhã, eu começo a conversar com as pessoas e isso me
traz um bem-estar enorme. Imaginar que tenha uma pessoa do outro lado assistindo. Exatamente. Já faz a Já diferença. vale a pena. Já valeu a sim. pena. É. Né? Então, imagina quando esse programa aqui, e o programa vai crescer, o programa vai ter audiência, né? E é um processo, o podcast é um processo das pessoas descobrirem, né? Então, eu acho que isso que a gente está falando aqui da importância da educação. Nós, como educadores, a gente tem um papel fundamental, Temos. né? Principalmente dentro de uma comunidade que tem uma jornada tão difícil. A Andressa, a mãe de 2 online, Uhum. Vieira, que está no programa dessa segunda-feira, dessa semana aqui, que não é essa semana, que é uma semana qualquer lá atrás, porque esse programa está gravado. E ela falou que quando ela descobriu o diabetes da filha, ela se viu num túnel escuro, sem Sim. nenhuma luz. E a primeira mãe pâncreas que acolheu ela foi a primeira luz que acendeu na vida dela. Olha que lindo. Então a gente, né, você falou da É. Tainá, né? A Tainá foi uma das primeiras a acender uma luz, trazer luz para Foi você sim. nesse. Foi E sim. é assim que a gente se sente, de fato. São várias luzes que vão aparecendo no nosso caminho, ampliando tudo, mostrando que a vida segue bem, É. né? Hoje a gente consegue fazer isso. Então, se a gente fosse pensar lá atrás, poxa vida, tenho pacientes que têm lá 40 anos de diagnóstico. Se você for sentar com essas pessoas para ver tudo que elas já passaram, foi sofrido. Claro. Então, o que a gente tem hoje, a rede que a gente tem hoje, a educação que a gente tem hoje, o acesso que a gente tem hoje, muda tudo. Exato. Tudo. A gente tem acesso à informação, a informação é abundante, né? E a educação, Betil, ela é como a felicidade. Nunca é um lugar onde a gente vai chegar e vai sentar e Não. estagnar Sim. e achar que aprendeu tudo. Exatamente. Né? A busca por essas duas coisas, ela é sempre muito utópica. Tá lá na linha do horizonte, a gente tá caminhando naquela direção. E não vai chegar nunca no total. Exatamente. Eu sou maluco dos livros, dos audiolivros, dos audiobooks, dos podcasts. Eu sou investidor, sou sócio do maior podcast de fotografia do Brasil, Que legal! né, que já tem mais de 10 milhões de downloads, Meu Deus, Que começou- Paulo. que começou com 2 pessoas ouvindo, 5 pessoas, 10, 20, há 10 anos atrás. Uhum. Né? O Rafael Petroco, meu sócio, que é o âncora, fotógrafo, um cara genial de comunicação. E a gente recebeu, foi criada uma associação, na Associação Brasileira de Podcasts. Inclusive, eu tenho que associar o G7 Café lá. O Papo de Fotógrafo, que é o nome Uhum. desse podcast, foi premiado como o melhor podcast de fotografia do Brasil. Que lindo, parabéns. Né? Parabéns, parabéns. É muito legal, né? E o podcast é uma ferramenta de educação incrível, né? Eu não sei se vocês sabem por que o nome chama podcast. Não? Desconheço. Porque era o rádio escutado em MP4 no iPod. Hum, O iPod que dá o nome de podcast. Né? Que Porque legal. é o áudio, Uhum. né? O iPod é um dispositivo de áudio e as pessoas começaram a gravar áudio para escutar nos iPods. Que joia. E aí era o podcast, né? Que tem a palavra do broadcast, né? Que é a transmissão de TV. E aí eles pegaram o iPod e transformaram no podcast. Que né? legal. Olha, mais um aprendizado. Mais um, viu? Mais um pra conta. Mais um para conta, né? Então, o podcast vem do iPod, né? Dos arquivos de áudio. Só naquela época, o iPod é antecessor do iPhone, Uhum. né? Sim. Então, a gente escutava MP4, mas quem fez o podcast acontecer foi o iPod. Olha aí. E é uma educação tão democrática, né? Democrática, A exato. gente ouve lavando a louça, a gente Sim. ouve na Na academia, academia. a gente ouve dando uma caminhada matinal no domingo. E você pode ouvir de tudo, buscar aquilo que te interessa, passar, voltar, pausar. É muito gostoso, assim. É um tipo de acessibilidade à Exatamente. educação que é linda, né? Por isso, assim, o G7 tem vários canais de educação, né? E eu queria fazer um podcast.
E eu queria fazer um podcast na segunda-feira, às 7 horas da manhã, para as pessoas escutarem na academia, indo para o trabalho, tomando café, né? E tomando café junto comigo. Era isso que eu queria fazer. Porque as pessoas começassem a semana levando conhecimento, como a gente ouve as pessoas. Quando a gente ouve as pessoas, a gente gera insights. Sim. Então, tentar, de alguma forma, inspirar as pessoas a se cuidarem mais, a conhecerem mais, se autoconhecerem, aquilo que a gente falou bastante, da importância do autoconhecimento. Né? Então, essa história também do G7 Café, né? E do porquê do podcast, porque é democrático. Se você não precisa escutar ele na segunda-feira de manhã. Não. E aquilo que você falou, né? Você nunca vai esquecer desse momento que a gente teve no podcast, gravando o podcast junto com a Thay. E eu tenho uma outra coisa para te falar bem legal. Ele vai estar lá no YouTube para sempre. Você vai poder mostrar para os filhos dos seus filhos o podcast que você gravou. É verdade. Né? Então, ele vai estar lá para sempre. Tem essa beleza também, né? Exatamente. Por isso que traz acessibilidade à educação, Exatamente, né? Eu exatamente. posso buscar isso em qualquer lugar Em e qualquer tal. lugar. E a gente precisa normalizar, aprender, buscar, ouvir sobre... Falar sobre essa condição não é chato, não é apontar para... Vou usar essa palavra pesada que às vezes a gente ainda usa para descrever. Não é apontar para a doença, não é ficar falando só disso e não sair disso, porque você tem que viver a tua vida. Claro. E não ficar... Não, a defesa de que a gente precisa falar, normalizar, conversar na fila do pão com alguém que te olhou com curiosidade sobre o teu sensorzinho ali e falar assim, é um sensor para medição de glicose contínua e é muito legal e tal. Precisa acontecer para que as pessoas saibam cada vez mais e isso gera leveza ao lidar com essa condição. Exato. Né? Exato. Não é ficar preso na patologia em si, na condição em si, é dar leveza para essa condição. Isso nos permite conviver com a tal da Beth de um jeito mais bacana, né? Exatamente. E essa questão da educação, e aí dos diferentes canais, diferentes meios que você tem, a educação ela tem uma desculpa muito parecida com a questão da atividade física, que é o tempo. Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo. Mas um podcast você escuta em qualquer lugar, você escuta no ônibus, você escuta no metrô, você escuta no carro, você escuta no chuveiro, né? Então, eu concordo muito com você e por isso que eu estou investindo minhas segundas-feiras de manhã, acordando às 5 horas da manhã, né? Para justamente levar essa educação para as pessoas que não têm tempo. Porque o tempo é a gente que faz, né? Então, a gente que decide o que a gente faz com ele também. Exato. E o tempo voa, você viu? Né? Com a conversa, né? Quando eu sempre falo assim, quanto tempo dura mais ou menos? 1h20, 1h30, mas não tem conversa para tudo isso. Sim. Tem. Deixa para mim que tem. Né? Eu quero falar dessa questão aqui agora do tema. Sinergia, nutrição e psicologia. Thay, fala para mim de como você enxerga essa sinergia, nutrição e psicologia, falando para a Michelle aqui Gente, na educação em diabetes. Essa conexão, na verdade, é tudo. A gente percebe que muitas vezes a gente precisa daquele momento de acolhimento, daquele momento de uma escuta ativa, de um momento em que a gente se sinta de fato pertencido, se sinta representado, se sinta acolhido, para que a gente consiga entender outras coisas. Então, para mim, hoje, como nutricionista, eu percebo que muitas vezes os pacientes chegam no meu consultório e eles pensam que quando eles me mostrarem um gráfico, por exemplo, eu vou olhar aquilo e falar, meu Deus, dá uma bronca. O que está acontecendo aqui, né? Por que você está fazendo isso? Ou quando a gente faz o recordatório, que o paciente fica até com vergonha, do tipo, eu como... Você vê que a pessoa está, às vezes, até chateada, se sentindo mal por aquela situação. E quando você traz a questão da psicologia junto, esse acolhimento, essa ideia de que, calma, tá tudo bem, existe um mundo à parte por trás desse diabetes, não é só nutrição e, enfim, a coisa eu acho que funciona muito melhor. Então, é uma coisa muito complexa e
a gente se entende muito bem juntas, assim, um trabalho muito bom juntos. Verdade. Tanto é que a nutrição hoje ganha uma grande área da nutrição comportamental, que vai para além da nutrição funcional, né? Exatamente. A Thay pode falar disso muito melhor que eu, mas é um pezinho nessa troca, nessa interseção entre as duas ciências que cá estão representadas por nós duas, e que a gente entende. Eu vou tratar um paciente com um TA, com um transtorno alimentar no consultório, e não vou fazer isso sem a interseção do tratamento com um nutricionista, uma nutricionista. E a Thay, que é uma nutri que tem essa pegada comportamental, né? Não uma pessoa que transcreve dietas. Não é só tirar um papel da gaveta e entregar, né? Se isso resolvesse, puxa vida. A vida era mais fácil, né? Nossa Senhora! É o comportamento humano que está por trás de cada refeição. Nós somos um povo latino que associa as refeições às emoções, a refeição está em qualquer comemoração que a gente faz nessa vida. Exato. Né? Beber, comer, estar entre amigos. Quem nunca estourou uma pipoca para assistir um filme? Quem nunca bebemorou alguma coisa que aconteceu na sua vida? Até quando a gente está triste, às vezes, a nossa alimentação é diferente. Então, as emoções, elas estão tão intrinsecamente ligadas com a nossa alimentação que não tem nem como separar muito essas duas ciências. A interseção é muito maior do que a gente imagina no final das contas. Não, perfeito. E aí você falando isso, dentro da pós-graduação do G7 Média em obesidade, diabetes e empreendedorismo médico, eu sou coordenador desse módulo de empreendedorismo médico, né? E aí tem uma aula... Desculpa. Saúde. Tem uma aula que a doutora Cíntia Cercato, que é a coordenadora do módulo de diabetes, de obesidade, é uma das grandes especialistas em obesidade do Brasil, 2 vezes presidente da ABESO, da Associação Brasileira de Estudos da Obesidade. Tem uma aula que ela dá que é o eixo cérebro-intestino. Cérebro-intestino. Né? Estão diretamente relacionados, né? Os hormônios controladores, as incretinas, a gente está vendo agora, né? O nosso... o boom das incretinas, dos análogos de GLP-1, né? Por quê? Estão diretamente relacionados. Não tem como se desconectar uma coisa da outra. Né? E a gente ouve também muita coisa hoje de nutrição personalizada, microbiota, né? Então tem bastante coisa nessa área também. E uma coisa que eu quero falar para a Thay, de como as coisas mudam, né? A gente falou do ovo, que era o vilão há 20 anos atrás. Mas é sempre assim, é o vilão, é o mocinho, é o vilão, é o mocinho, é o vilão, é o mocinho. Espera. Sempre tem o good cop e o bad cop, né? O bom policial e o mau policial, né? E então a gente estava falando de como as coisas mudam. E eu acho que uma coisa que mudou muito na nutrição é aquela nutrição punitiva, né? Que se fazia até algum tempo. Demais. Punitiva, se culpava a pessoa, que você não perde peso porque é culpa sua. Responsabilizar. Culpar, né? Exato. Não, e levar para as dietas aquele quesito bem restritivo. Altamente restritiva. A gente sabe que restringir absolutamente... Claro que às vezes vai precisar de um déficit calórico, ali alguma coisa para quem está com o objetivo de perda de peso, ou alguma questão assim. Claro que a gente vai controlar o carboidrato que a gente ingere por sermos DM1 e tal. Cuidar, controlar, observar e não restringir absolutamente, porque no entendimento de que a gente precisa de tudo aquilo para viver. E quando a gente vê aquelas pessoas que vêm de dietas restritivas, a gente sabe que essa pessoa vai dar conta daquilo por um tempo na vida dela, e depois o sistema de recompensa do cérebro vai gritar por aquilo, vai implorar por aquilo, porque eu não como açúcar faz 15 dias, e eu não consigo me libertar disso, e aí a primeira vez que eu sair dessa dieta, eu não vou comer moderadamente, Paulo. Isso é uma mentira. A gente vai, né, vai à forra. É aquele chocolate que você compra, você pensa assim, ó, eu vou comprar um chocolate e eu vou comer ele de pouquinho em pouquinho aqui. Aí, beleza, você comprou aquele chocolate. Quem disse que você vai comer de pouquinho em pouquinho? Eu como uma barra inteira. Ainda mais se você tiver aquele pensamento de eu não posso.
Ah, sim. É algo totalmente errado. E isso no diabetes é proibido. Então, isso no diabetes é algo muito complexo. Tanto que quando eu abri o meu diagnóstico, a dieta que foi passada para mim foi algo extremamente restrito. Você tinha quantos anos? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Então, foi aí que abriu um start. Eu falei, gente, o pessoal fala aqui que a gente pode morrer de diabetes. Eu vou morrer de fome? Pelo amor de Deus, não dá? Eu prefiro morrer de diabetes. Gente, eu falei, não dá, vou ter que estudar, né? E aí é que você vai estudando e vai caindo a ficha de que não é bem daquele jeito, não precisa ser daquela forma. Então, essa coisa de restrição, a gente sabe que restrição é algo que pode sim te levar a exageros, pode sim prejudicar a sua saúde mental, e quando a gente leva isso em consideração junto ao diabetes, já é uma doença, uma condição extremamente complexa, são várias coisas para você lidar, e ainda você ter que lidar com uma alimentação extremamente restritiva e recebendo uma culpa por qualquer coisa que você coma, é injusto. Perfeito. É injusto. É verdade. Mas essa questão, né, do sistema de recompensa é super interessante. Eu, por exemplo, eu não sou o cara mais em forma do mundo. E assim, eu sou absolutamente viciado em doce. Então, se eu não... para eu não comer doce, eu não posso ter doce em casa. Se eu tiver chocolate em casa, eu vou comer. Acabou. Vou comer até eu acabar com ele. Eu tenho um paciente que fala assim pra mim, chega pra mim e fala assim, Tainá, eu comprei o chocolate e eu enfiei na minha cabeça assim, eu vou comer todo esse chocolate hoje, porque daí eu nunca mais vou comprar. É a última vez, sabe? Então eu vou terminar logo. Vou começar a dieta na segunda-feira, então eu vou em todas as churrascarias possíveis no final de semana, eu vou no rodízio de pizza, eu vou me encher de doce, porque aí segunda-feira tudo vai mudar na minha vida. Se a gente não encontrar equilíbrio nas nossas decisões diárias. É o grande desafio, né? É o grande desafio. É o elixir da vida. Outro dia meu filho pediu para gravar, meu filho estava estudando aqui em Curitiba, meu filho mais novo. Ele está fazendo 2 faculdades. Ele está fazendo engenharia da computação na UTFPR, na UT, na antigo Cefet, e agora ele começou à noite a fazer administração na FAI. Gente, o filho do Paulo é maravilhoso, tá? Ele é maravilhoso. Pensa no menino gentil. Meu Deus. Muito. Um ser humano que veio para melhorar o mundo. Ele é incrível. Ele é incrível. Deixa eu mandar um beijo para a câmera 2 aqui. Léo, meu filho, meu amor. Grande beijo no seu coração. Orgulho de ser pai dele. E aí, num trabalho de administração, o professor pediu para entrevistar pessoas para falar sobre o conceito de felicidade. Né? De felicidade pessoal e de felicidade no trabalho. Né? E aí eu gravei os 2 vídeos para ele e eu falei que felicidade é o equilíbrio. Tá no equilíbrio. E é muito difícil de você atingir. É desafiador, é o tempo inteiro, né? E assim como a gente falava de felicidade, educação, equilíbrio é outra coisa que a gente não chega lá e para. Não, exatamente. E senta naquilo e diz, pronto, atingiu o equilíbrio. Quem dera. Equilíbrio. Quando você pensa que equilibrou, pronto. Basta você fazer um exercício de propriocepção que exija a força, né? Para estar em equilíbrio, você entender que não dá para não ficar naquela posição e pronto, acabou. Não, você vai fazer muita força para estar em equilíbrio sempre. E isso dá para você fazer várias analogias, né? Inclusive com diabetes, né? De você conseguir... A gente estava falando do tempo no alvo, né? Do desafio de se manter no alvo. E estava falando do Ting, né? Você sabe essa do Ting? Não, me conta. O Ting é um conceito novo que surgiu no ATTD, né? Que é do Time in Normal Glycemia. Né? Então, está se tendo um movimento científico para que as pessoas com diabetes tenham o mesmo nível de glicemia que as pessoas que não têm diabetes. Quem inventou isso não tem diabetes, tá? Provavelmente não. Vamos ver seu tempo no alvo aí até valor de 140 miligramas por decilitro. Não, esse é aquele tempo restrito. Sim. Eles querem mais do que isso, eles querem normalidade absoluta. 63, 140. Pensa. É isso aí.
É delicado, é complexo. Não é que a gente não queira, gente. Eu mesma, quando eu vejo meus gráficos, às vezes eu olho e eu vejo... Esses tempos, a gente teve uma apresentação. Não sei o que aconteceu. São coisas que fogem do controle. A gente fala daqueles 42 fatores que alteram a glicemia e... algum deles deu muito errado. Não foi alimentação, não sei. Enfim, eu cheguei em casa depois de um dia de trabalho, olhei pra minha bomba e eu sabia que o negócio não tava bom. Eu tava com 30% no alvo, com uma bomba de insulina. Uau. Eu fiquei, o que tá acontecendo? Meu Deus! E aí vem toda uma responsabilização que a gente tem com a gente, aquele E por medo, ser profissional de saúde... a frustração, aquela coisa que fica... Como? Por que que eu fiz isso? O que que eu fiz de errado? Então, é difícil ficar com uma meta dessa, é difícil. Não que é impossível. A gente não pode pensar que é impossível, mas vão exigir cuidados, vão exigir Muito muito. da parte E mental, lembrar né? que Aquele isso é esforço um que a gente falou. objetivo. Lembrar que isso é um objetivo, Sim. é um caminhar nesta direção e não chegar lá o tempo inteiro e nunca se permitir Exato. algo diferente disso. Como as nossas glicemias, a nossa vida também é formada de altos e baixos, então não vai ser sempre tudo certo. Não, vão ter dias ruins, dias bons, isso para a vida, então é complexo. Agora a gente vai começar a segunda parte desse... Não, tô brincando. Vamos falar de transtornos alimentares, de compulsão alimentar. Não vamos porque não vai dar tempo, senão a gente vai... Olha lá, já deu 1 hora lá. Ó. Meu Deus! 1h e 3 minutos. Passa em 5 minutos, não é, Thay? Passa muito rápido, né? É um Viu? papo E eu tava muito nervosa. gostoso. E agora não tá mais, né? Não, já acabou. E tomou cafeína, né? Agora eu tô... Nossa, mas eu queria continuar esse papo, mas você precisa viajar também. Né? Alguém vai pra praia, né? Alguém Se vai divertir pra praia, muito. vai pra Pissarras, vai ser, né? A gente vai estar lá. Boa. Vou buscar meu equilíbrio amanhã. Eu tenho uma remada bem cedinho. Boa. Ai, Um que exercício de legal. própria percepção. Eu, por exemplo, não posso fazer isso, né? Por causa da minha síndrome de Menier, meu labirinto não funciona. Eu não consigo andar reto. Né? E aí eu tenho que aguentar o meu filho, o Léo, e a Karen me tirando sarro todo dia, que parece que eu tô bêbado o tempo inteiro, né? Que eu ando assim, né? Cada um tem seu desafio, né? Não tem seus adianta. desafios, né? Por exemplo, o pessoal fala, vamos fazer uma trilha, né? Vamos fazer uma trilha no meio do mato. Eu não consigo. Não é porque eu não tenho condicionamento físico, é porque eu não tenho equilíbrio. E como eu não tenho equilíbrio, existe tanto dos meus membros inferiores que eu tenho uma fadiga em 5 minutos, porque eu tenho que ficar me equilibrando, fazendo propriocepção andando. Exato, pensa. Né? Então é muita exigência muscular, né? Então, não sei por que eu falei isso. Né? Mas a gente falava em encerrar porque eu tenho um exercício de equilíbrio amanhã cedinho. Exatamente. Como é que é? Na remada, no stand-up paddle. Stand-up paddle. Arrasou. Eu, se tentar parar em cima de uma prancha, vai ser vídeo cacetado o tempo inteiro. Não consigo nem parar. Sai coisa boa. Aqui, ó. Nem aqui direito eu consigo parar em pé, né? Mas, Thay, suas palavras finais aí pra gente encerrar esse capítulo. Esse episódio. Eu tô tão feliz de estar aqui, tão feliz de estar com a Mi, tão feliz de estar com você. Obrigado pela indicação. Foi, assim, um momento maravilhoso. Foi muito gostoso da gente poder discutir um pouco mais até sobre as questões do Instituto, como isso fez bem pra gente. O que eu queria deixar de mensagem realmente é para que, por mais que a educação em diabetes pareça ser algo difícil, e realmente não é uma coisa mais fácil do mundo, não desistam da educação em diabetes, né? É uma coisa que... Invistam na educação. Não desistam, invistam. Na educação em diabetes. É algo que traz uma facilidade, uma autonomia. Perfeito. Nossa, nos ajuda tanto. Então, minha mensagem hoje é isso. Não desistam, por mais que seja um caminho difícil, a gente toca o barco e continua, e a gente tem uma rede de apoio aqui maravilhosa para isso. É isso aí. O conhecimento e o autoconhecimento libertam, né? Liberta. Não. E você?
Eu quero agradecer também o convite incrível, o segundo episódio gravado aqui. E você vai começar a ouvir o G7 Claro, Café? mas a partir de segunda-feira tá tocando enquanto eu tomo meu cafezinho lá. Eu tomo café com você a partir de hoje, toda segunda. Já desce pra praia agora de carro já ouvindo. Já porque coloca lá. já tem um monte de episódios muito Tem. legais lá. Quando fui convidada, eu fui te stalkear lá, obviamente. Então, eu fui lá ver um monte de coisa e vi que o programa é muito legal, que vale muito a pena, né, ouvir. E é isso, faz parte desse processo de educação. Às vezes, a gente vai atrás de alguma coisa muito mais formal. Eu preciso achar um médico que me ajude melhor. Eu quero essa tecnologia. Agora eu vou focar no uso da bomba. E às vezes você vai estar, desculpa a palavra, Betil, sacudo. Sim. Tá tudo certo. A É que gente pode às falar. vezes pode. Eu deixo. Ufa, se eu soubesse, só soube nos 45. Já tinha mandado um monte, né? Eu achei legal, né? Quando ela chegou, não, cara, não sei o quê. Pá. Ela usa assim umas expressões assim bem legais. Que joia. Mas o que eu queria deixar é, às vezes a gente tá chateado, tá sacudo da condição e tá só levando aquilo. E aí tem um momento onde vem uma energia em que você tá atrás de um monte de conhecimento e você vai ler um livro a respeito, mesmo com muitos anos de diagnóstico, e às vezes vai vir aquela baixa de novo. E às vezes é só isso. O podcast da semana já me alimentou, às vezes saber ter paciência comigo mesmo, já foi suficiente. O que a gente precisa é encontrar o que é possível para nós naquele momento da nossa vida. Exatamente, né? Que é o equilíbrio. Exato. Né? Que é o equilíbrio. E sabe o que é muito legal de fazer o programa ao vivo, assim, de gravar esse programa? É que a gente vê que as pessoas se emocionam quando elas falam. Sim. Né? Isso foi muito pra mim. Meu olhinho brilha, né? Eu sou muito entusiasta. Isso foi totalmente pra você, porque eu tava olhando pra você e tava vendo o seu olho. Brilha mesmo. Você se emocionar. Muito legal. Eu sou muito fã, né, do ser humano, da educação. Eu sou uma entusiasta da minha ciência, que é a psicologia, né? Dessa minha ciência tão amada e escolhida por mim há tantos anos atrás. E acho que a vida é isso aqui. É o olho no olho, é a partilha de alguma forma. É isso que nos torna tão humanos, né? Exato, exatamente. E essa lembrança de que somos humanos, de que temos que ter compaixão, de que temos que ter empatia, de que temos que ser mais tolerantes, é um exercício de todos os dias, de todos os momentos. E a gente tem o tempo inteiro que se lembrar disso, né? E que pena que a gente precisa encerrar, né? É um papo muito gostoso, muito bom tá com vocês duas aqui, fazendo essa conexão. E o programa não tem roteiro, né? E aí ele fica mais gostoso ainda, porque a gente faz a coisa de uma forma muito natural. Né? Muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês duas. Obrigado você que assistiu o nosso programa e que acompanha a G7 Café. Se você gostou, indica para as outras pessoas também. Vamos aumentar essa comunidade. Né? E eu quero agradecer a Da7 Pharma e chamar a Ana virtual para fazer aqui o agradecimento final dela também. Obrigada por participar do G7 Café. Nos vemos na próxima segunda, às 7 da manhã. É isso aí. Até a próxima segunda, às 7 horas da manhã. Obrigado, gente. Abre a câmera para a gente dar tchauzinho a todo mundo aqui. Aí. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, meninas. Obrigada, Ai, querido. gente.